Terças-feiras, agora mais participação da psicoterapeuta Miriam Durante, sempre colocando aqueles principais assuntos que chamam a atenção da opinião pública, mas que nem sempre são debatidos na medida da sua importância. E hoje é claro que a gente vai falar sobre um assunto bastante polêmico que teve a ver com pesquisas, inclusive com retratações do instituto que fez todo este estudo. E, para conversar com a gente nesta terça-feira, estamos com ela, Miriam Durante. Miriam Durante, boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso programa. Boa tarde, tudo bem, Carlos? Tudo bem, Miriam. Você viu aí que teve retratação, né? Teve retratação, tudo isso, não é, Miriam? Porque há algumas semanas um estudo do IPEA revelava que 65% dos brasileiros era a favor de que aquelas mulheres que se expõem muito mereciam mesmo sofrer violência. Com isso, várias campanhas surgiram pela internet e chamaram a atenção da opinião pública, tanto é que o IPEA, veio se retratar na última semana aí. Dizendo que foi uma grande fatalidade. Fatalidade. Foi fatalidade ou uma falta de responsabilidade também na hora da divulgação e tabulação dos dados, né, Miriam? E pior é isso, é porque mexe muito com a opinião, né? Quando você vem a público dizer que uma pesquisa dessa aconteceu, o que acontece? Vai mexendo com todo mundo, porque todo mundo dá palpite. Né? Acaba, queira ou não, acaba influenciando muita gente. E aí todo mundo sai comentando, todo mundo sai falando, aí depois de uma semana, né? Depois de um tempo vem e fala que é uma fatalidade, que esses erros acontecem. Só que aí teve gente que perdeu emprego, teve um monte de coisa. Só que é difícil depois de tudo isso você falar assim, eu não acho que esse erro foi tão grave, eu não acho que esses erros não acontecem, mas eu acho que foi sim, foi uma coisa muito grave, porque não foi uma coisa banal. Exatamente, ainda mais vindo do IPEA, que a gente vê que é o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, quer dizer, tudo que as pessoas querem saber a respeito de dados, geralmente tem que procurar uma instituição respeitada, e quando uma instituição respeitada promove um tipo de balbúrdia dessas, fica bastante complicado também a nossa credibilidade nas pesquisas, não é, Miriam? Bom, que já está meio abalada já há algum tempo, né? Quando hoje eu estava vendo, saiu, não só hoje, eu estou acompanhando já desde o meio da semana, né? Vem falando o Estado, a Folha, todo mundo falando que algumas pesquisas atrás já estavam, já vem com alguns erros, né? Todo mundo falando que não só nessa pesquisa, em outras, já tem muita gente achando que esse instituto já vinha apresentando algumas falhas. Então, quer dizer, eu acho que agora essa foi a maior falha, né? Exatamente, porque suscita não só a dúvida em boa parte da população, como acabou suscitando, de certa forma, o ódio também, não é, Miriam? Sim, eu acho que acabou mesmo. Eu acho que a credibilidade aí ficou bem ameaçada, entendeu? Por mais que toda a diretoria e por mais que o Marcelo Neri, que é o presidente do Instituto, acredite que não tenha abalado a credibilidade do Instituto, eu acho, me desculpe, mas na minha opinião, eu acho que abalou e muito. Exatamente. Miriam, mas uma outra coisa que vem à baila aí é toda essa questão que foi colocada por essa pesquisa, que suscitou várias campanhas dentro da mídia, inclusive a gente viu as mídias eletrônicas aí de domingo, né? Digamos aí o Fantástico também fazendo apologia a esta principal campanha, né, do hashtag eu não mereço ser estuprada. Inclusive vários homens entraram também nesta, que a gente chamou aqui no programa de modinha, mas a gente vê, né, que o mote da pesquisa era aquelas mulheres que realmente se expõem e mereciam, na primeira opinião, que agora foi contestada pelo próprio Instituto, serem molestadas. Agora, levando em consideração, tirando toda essa questão de sensacionalismo em cima do fato, tirando toda essa questão emocional, Miriam, muitas vezes as mulheres, apesar de toda a independência que conquistaram ao longo dos anos, ainda muitas delas se consideram objetos, né? Não, eu concordo com tudo isso. Eu acho assim. Eu acho que a pesquisa, afinal de contas, mostrou um monte de coisas pra gente.
Eu acho que essa pesquisa mostrou ainda o quanto é delicado o tema. E o quanto existe ainda de machões por aí, por outro lado. Porque eu acho que o homem, por outro lado, ainda pensa que dependendo da roupa, a mulher, ela merece um tipo de comportamento. Quer dizer, está se oferecendo, né? Carlos, eu acho o seguinte, a mulher põe uma roupa mais justa, ela chama atenção. Então, se ela chama atenção, ela vai procurar ela passa por uma rua, ela passa por um monte de homens, ela vai chamar atenção, ela vai despertar olhares, isso vai acontecer. Então, mas isso não quer dizer que ela está pedindo alguma coisa, mas que ela vai despertar a curiosidade e olhares, ela vai dar. Isso vai do comportamento dela. Você põe uma roupa, você tem que ter toda uma estrutura para aguentar aquilo tudo, Carlos. É isso que eu estou falando. A pessoa precisa saber se compor. Uma roupa não é simplesmente você colocar, é todo o perfil de uma pessoa. Quer dizer, aquela questão da postura e algo que a gente também já discutiu aqui dentro do nosso programa com o viés da psicoterapia, aquela questão do marketing pessoal, né? Quer dizer, muitas vezes as pessoas estão autoconfiantes até demais, não é, Miriam? Mas a partir do momento em que sofrem um assédio, percebem que não estão com aquela segurança toda, não é? Exatamente. E tem várias campanhas, eu não sei se você lembra da campanha que teve o ano passado, que era aquela do fio-fio, da internet, que mostrava que 7.700 mulheres, elas deixaram de caminhar na rua por medo de sofrer assédio. Isso existe, e isso é uma vergonha, cara. Porque não é todo mundo, porque você acaba colocando todo mundo no mesmo saco, entendeu? E não é assim. Então não é porque uma mulher está com um pouco de decote a mais, ou está com uma blusa que talvez chame atenção ou não, que ela está querendo, sabe, está querendo ali a mesma coisa, porque existe a cabeça das pessoas também. Tem algumas pessoas que elas acabam achando que você está chamando atenção, ou que você está querendo demonstrar uma coisa a mais, porque uma pessoa que vai por esse lado, Carlos, você concorda comigo que ele também não está muito bom. Concorda? Uma pessoa para chegar a um ato desse, ele está totalmente fora do controle. Sem dúvida. Então, está faltando o quê? Está faltando segurança, está faltando muitas coisas. Aí nós entramos para outro tema, que eu acho que foi isso o que a pesquisa começou a ir para outro campo. Eu acho que essa pesquisa foi indo para um campo, e eu acho que todo mundo deixou, porque ela chegou numa hora em que estava falando tantas coisas, e aí foi muito bom para a política, foi muito bom para muita gente, porque acalmou as discussões que estavam havendo ali no momento, entendeu? E ela acabou tapando buracos. Exatamente, quer dizer, a questão acaba sendo até mais cultural do que simplesmente estatística, né? Falar, olha, realmente isso aqui existe. Exatamente, eu acho que é isso, porque não é a roupa, porque se você for ver, Carlos, nos países islâmicos, muçulmanos, as mulheres usam burcas, elas são cobertas, e o número de abusos contra a mulher são enormes. E elas são cobertas inteiras, você só fica com os olhos ali de fora. Entendeu? E elas são, e o abuso contra elas é enorme, então como é que faz? Então não é isso. Eu acho assim, existe sim, quando você põe uma roupa sensual, quando você põe, a gente sabe que hoje em dia a roupa está cada vez mais curta, o decote está cada vez maior, então a gente precisa sim saber colocar. Então o pessoal fala, nós estamos num país onde existe fio dental. Lógico que existe fio dental. Existe o fio dental na praia. Ninguém vai sair de fio dental na rua. Então, existe toda uma roupa para se usar de acordo com o lugar que você vai. Né? Então, tem tudo isso. Mas existe uma postura também para tudo isso, Carlos. E na sua opinião, Miriam, você acha que o pessoal está simplesmente extrapolando esses lugares em nome de uma liberdade ou em nome de uma libertinagem, talvez?
Olha, Carlos, na minha opinião, eu acho, ontem mesmo eu estava vendo, eu nem sei te dizer qual era o canal, tá? Mas eu estava assistindo, estava passando o ator que morreu. O Zé Wilker. Isso. Então estava mostrando a repórter mostrando uma parte do velório. Olha, Carlos, pelo amor de Deus, Carlos, a repórter mostrando o velório. A repórter estava de mini saia e com a barriga de fora. Eu não tenho nada contra isso. Só que se você vai num velório, eu acho que é um pouquinho de respeito ao lugar que você está. E eu não estou falando nada a ver com a pesquisa. Eu estou falando que as pessoas estão perdendo um pouquinho daquilo, sabe? Que antigamente a gente ia num casamento, a gente procurava se vestir bem para ir num casamento. Eu acho que é isso que está acontecendo com a gente e que choca um pouquinho. Quando você ia a um médico, você se vestia bem, porque você ia a um médico. Então ontem ela estava entrevistando dentro de um velório. Então você sabe que você vai cobrir um velório. Poxa, você não vai num velório de mini blusa, Carlos, com a barriga de fora. Não é porque você vai chamar atenção, é porque é falta de respeito, Carlos, na minha opinião. Você pode me chamar antiquada, você pode falar que eu sou velha, você pode falar o que eu for, mas você está perguntando a minha opinião, não é? E a minha opinião eu tenho todo o direito de falar. Eu achei aquilo um absurdo. Eu não sou a dona da televisão, eu não sou a dona do programa, eu não sou nada. Mas na minha opinião, aquilo estava um horror. Então é assim, eu acho que isto é errado. Eu não estou falando que ela que deveria ter, eu acho assim, ela colocasse uma calça comprida, ou mesmo uma saia e uma camisa, ela estaria ótima. Ou uma camisa para dentro da saia. Mas não para você ir num velório, para passar aquela matéria, você com aquele tipo de roupa. Então eu acho que o que acontece é que as pessoas não estão sabendo se colocar. Entendeu? Então eu acho que a roupa, muitas vezes, não é apropriada para o local. É isso que eu acho. Miriam, isso daí remete também um pouco, um tanto àquilo que nós estávamos comentando logo no comecinho do programa, logo no comecinho da nossa participação. As mulheres, principalmente, aí lutaram tanto aí para conseguirem o seu lugar na sociedade, para se imporem respeito, e demonstraram aí com muita capacidade. A gente vê grandes empresas sendo praticamente geridas por grandes mulheres também. Mas com relação, excetuando essas mulheres que realmente fizeram valer o seu ponto de vista, as outras também não estão aproveitando-se dessa forma, dessa ideia, para se sentirem cada vez mais objeto, porque muitas vezes, independente, é claro que a gente leva em consideração aqui, Miriam, o fato de que há distúrbio naquela pessoa que acha que a pessoa que está utilizando determinada roupa mereça determinado tipo de violência. Isso é inconcebível. Mas, no seu ponto de vista, principalmente contextualizando aí com esta repórter, falta a mulher também se dar respeito e não se considerar e não se expor como objeto? O que eu acho que acontece é que as pessoas assistem a televisão, Carlos, e elas veem naqueles programas, aquelas cantoras que vão para a televisão com aquela roupa extremamente curta, mas aquilo é um show. Então, é a mulher, eu não sei nem qual, é a mulher fruta, é a mulher isso, aquilo outro, aquilo é um personagem. Então aquelas mulheres, elas se vestem, elas fazem um show. Então tudo aquilo é muito bonito, Carlos, mas elas têm toda uma preparação. Elas vão cercadas do assessor, disso, daquilo e daquilo outro. Elas não saem na rua daquela maneira. Quando elas saem cercadas de pessoas. Entendeu? Porque quando elas saem na rua, formam uma multidão. Por quê? Porque elas chamam a atenção, elas estão com maquiagem em excesso, a roupa é sempre uma roupa que chama muita atenção. Então, todo mundo gosta daquilo, mas é um show. Então, quando você vê tudo aquilo, você fala, nossa, que máximo. O que está errado é que muitas das meninas querem aquilo. Então, elas transportam aquilo para a tua vida real e elas querem ficar exatamente igual. Isso é que não pode. Quer dizer, vivem um personagem que, na verdade, nem existe, né? Não existe, porque aquelas pessoas ali, elas não fazem aquilo para a vida delas o tempo inteiro.
A gente sabe, a gente vê as atrizes de cinema, tudo. Quantas pessoas não fazem plástica para ficar exatamente igual àquela pessoa? Então, esse é o grande problema. Você vê ali no show a mulher fruta não sei o quê, e você fala assim, nossa, ela é o máximo, eu quero ter aquela perna dela, eu quero ter isso, eu vou usar essa roupa. Você vê nas novelas que agora você pode comprar a colcha que a pessoa usou aquele dia, aquele vestido, tudo. Por mais que você use o vestido, por mais que você use a joia, você não vai ficar igual, cara. Exatamente. Aquele poder de representação que faz parte de todo ser humano, né? Quer dizer, nossa, o ator tal usou a marca tal, se eu usar eu vou ficar igual a ele. Mas às vezes a pessoa não tem nem o biotipo de determinado ator, não é? Não, por mais que você faça uma plástica, que você fique com um rosto muito parecido, você não é igual. Então, as pessoas falam, olha, vê lá no Pânico, vê aquelas meninas que ficam ali em cima, tudo, mas quando elas saem na rua, daquela maneira, elas saem com um monte de segurança. Entendeu? Aí, se você sair igual, você sai sozinha. Você entende? É isso que eu quero dizer. Não é a mesma coisa, Carlos. Miriam, e como a gente está conjecturando aí, o ouvinte também está percebendo aí que a gente está colocando mais esse assunto em evidência, existe alguma solução para que as pessoas principalmente partam aí para o lado, não do respeito, digamos assim, porque eu acho que o respeito vai extrapolar todos os nossos conceitos, mas o bom senso, falta bom senso nas pessoas, Eu Miriam? acho que falta, sabe, Carlos? Eu acho que falta, mas aí eu acho que não é uma questão só da mulher. Por isso que eu te disse o caso da repórter. Eu acho que é bom senso dessa meninada, desses jovens de hoje. Eu contratei um menino para trabalhar aqui, já tem algum tempo. Ele veio um dia para trabalhar aqui, ele veio de regata, e ele veio assim, de shorts, de regata, sabe? No primeiro dia ele veio todo arrumadinho, no segundo dia ele tinha piercing em todos os lugares que você possa imaginar, e de regata, e de shorts, parecia que ele estava na praia, de chinelão, quer dizer, ele não me perguntou se ele poderia trabalhar daquele jeito, ele chegou para trabalhar, então assim, parecia que ele estava na praia. Nessa questão de trabalho, não é, Miriam? A gente sabe que a aparência conta muito, e não é porque você realiza um trabalho bonito, um trabalho que todo mundo gosta, que você deva também, né, andar do jeito que quer. Quer dizer, as pessoas, é aquela questão do bom senso mesmo, né? Devem saber corresponder exatamente com a função e com o vestuário. Então, e as pessoas, hoje em dia, eu acho que os jovens, eles estão assim, como ele trabalhava com mídia, tudo, era para cuidar de site, esse tipo de coisa, eu acho que ele pensou, não tem problema, a maneira como eu me visto, o tipo de, os piercing, tinha piercing na orelha, na língua, em tudo, mas quer dizer, para a entrevista ele veio sem nada. Quer dizer, ele mesmo recriminava aquele tipo de atitude. Exatamente. Aí no dia seguinte, como ele passou da entrevista, no dia seguinte, ele veio de camisa toda com a manga arregaçada. No dia seguinte ele veio de regata e lotado de piercing. Eu olhei e pensei que era outra pessoa, sabe? Miriam, agora a pergunta apimentada, como é que você resolveu isso daí? Eu achei que não era, eu só falei pra ele que eu recebia pessoas na minha casa e que simplesmente eu gostaria que ele não viesse daquela maneira. Que até então, se ele colocasse um piercing na orelha, tudo bem, mas na boca ele tinha 3 piercings na boca. Ele não conseguia falar direito. Eu falei pra ele que o que ele fizesse fora, tudo bem, mas aqui eu não queria. É muito complicado, Carlos. Eu recebo um monte de gente. A pessoa, sabe? É muito complicado. Regata, Carlos, eu não tô numa praia. Entendeu? Então é assim, o jovem é complicado. Até eu queria te falar, porque você vai participar do programa aqui na minha casa. Sim, exatamente. E nós vamos ter 3 jovens aqui. E nós vamos ter 3 jovens aqui.
Então a gente vai poder discutir isso com os jovens de faculdade, a gente vai poder conversar com eles, entendeu? É sobre esse tema mesmo, é sobre esse tema de toda essa discussão que teve aí, a pesquisa, e nós vamos entrar nisso nas roupas. Eu acho que vai ser um programa bem interessante, como está sendo esse da rádio. Eu acho que a gente vai poder discutir e ver a opinião dos jovens, porque eu acho que os jovens hoje eles estão perdendo um pouco do foco. Eu acho que a culpa é nossa, porque nós não soubemos dar os limites para eles, né? E eles foram assim, meio que descobrindo os limites deles. Quer dizer, e agora quando eles percebem que tem limites, eles realmente se revoltam ou estranham toda essa situação, né, Miriam? É um assunto para ser abordado também. E voltando um pouco, Miriam, nosso assunto, e até em questão cronológica, os pais têm grande responsabilidade nisso. Eu acho total com você. Porque quando você não dá um limite, Carlos, é o que você falou, depois não adianta você cobrar. Porque, por exemplo, se a minha filha nunca usou piercing, minha filha nunca usou, aí ela resolve colocar um. Eu não falo nada. Ela põe um. Aí ela põe 2, 3, 4, eu não falo nada. Quando ela coloca o 6º, eu vou falar pra ela, eu não quero mais que você use. Aí não adianta nada, Carlos, eu devia ter reclamado no primeiro. Quer dizer, ela já está com outros 5 e só agora que você se incomodou. Entendeu? Eu não posso chegar pra ela e falar assim, agora eu não quero mais. Por que eu não falei no primeiro? Não sentei com ela, não conversei com ela. Porque não é uma questão de dar bronca, é de simplesmente falar, olha, não sei, eu acho que não é legal, eu não quero isso, ou você quer? Porque primeiro eu acho que você tem que escutar o outro lado. Porque você não é dona de ninguém, nem do seu filho. Até a gente comentou isso daí na semana passada, né, Miriam? Eu estou fazendo questão de reforçar aqui em todas as edições do nosso programa. Nós, apesar de sermos formadores de opinião, não podemos nos achar donos da verdade. Não, e eu tenho uma filha de 24 anos, eu não sou dona dela. Muito pelo contrário. Entendeu? E então é assim, o que eu não acho legal, eu sento e converso com ela. Mesmo porque eu acho, ela tem a opinião dela e a gente senta e conversa. Ela tem que tentar, nós temos que tentar entrar num acordo, né? A única coisa, quando ela pensou em botar piercing, a única coisa que eu falei pra ela, não coloque na barriga. Porque tem o maior chakra, não ponha na barriga. Você quer, você coloca em qualquer lugar, menos na barriga. No final ela não gostou, não quis colocar, eu dei graças a Deus, mas ela acabou não colocando em lugar nenhum. E eu dei graças a Deus, porque eu não acho bonito, mas se ela quisesse colocar em qualquer outro, tudo bem. Mas ela acabou não colocando, entendeu? Agora, eu acho que a gente tem que sentar e conversar. Porque se você proibir, a pessoa vai fazer escondido. Então, se realmente a pessoa quer, vamos sentar, conversar e tentar entrar num acordo. Para que a pessoa não faça escondido. Porque se ela quiser e você pôr pé firme, ela vai acabar fazendo. E fazer escondido é muito pior. Miriam, amplificando também o nosso canal e o nosso assunto, a mídia também, que deveria prestar serviço, nestas horas presta um grande desserviço, não é? Eu acho porque ela esconde muitas coisas, ela esconde, ela não dá uma estatística muito certa. Então, eu acho assim, quando a gente pode falar abertamente, eu acho muito melhor, Carlos. Quando eu descobri que a gente tinha esse canal e que eu poderia conversar com você, que eu te perguntei uma vez, Carlos, a gente pode falar abertamente tudo, eu achei muito legal isso. Porque eu participo de rádio há muito tempo e você sabe disso. Tem muitos rádios que a gente não pode falar o que quer. Mas é exatamente, é aquela questão do desserviço e muitas vezes, viu, Miriam, eu vou te revelar uma coisa, muitas vezes não é nem pela questão comercial, a empresa nem está faturando nada em cima daquilo, mas simplesmente para não polemizar e para não perder uma audiência que muitas vezes elas acham que tem, elas não colocam esses assuntos.
porque eu vou entrar em polêmica com outra pessoa, eu vou criar atrito, então é melhor eu não falar nada, porque assim eu me dou bem com todo mundo. Exatamente. Só que aí eu acho que você também não está sendo sincero com você mesmo. Porque não adianta nada você não discutir alguma coisa aqui e a partir do momento em que se fecha o microfone, o Radioatividade, todo o pessoal do Radioatividade vai falar vai falar contra isso, sendo que no ar estivemos a favor. Exato. Eu prefiro que você conheça a minha opinião e eu conheça a sua. Então todo mundo sabe como Miriam Durante pensa e eu sei como o Carlos pensa. Eu prefiro ser verdadeira, Carlos. Eu prefiro que 3, 4 pessoas gostem de Miriam Durante porque ela pensa dessa maneira, mas sabe exatamente como a Miriam pensa. Do que, eu não sei como ela pensa, porque no rádio ela fala desse jeito, no programa ela fala desse, quando você conversa com ela pessoalmente ela fala de outra maneira. Eu acho muito confuso você conhecer uma pessoa assim, Carlos. Sem dúvida. Né? E é confuso. E essa questão também da comunicação politicamente correta, que todo mundo sempre coloca, isso aí é uma tristeza e está prejudicando, já prejudicou muitas empresas. Eu vou até ser mais específico aí, já prejudicou 100% das empresas, prejudicou 200% das rádios. Tá, Miriam? Sim. Porque ninguém mais fala o que deve ser falado. Todo mundo só passa o pano só. Não fala, as pessoas, elas têm que apresentar pessoas que elas não querem. Eu já participei de tantos programas de rádio, acabei saindo porque você é obrigada a falar o que eles querem, mostrar o que eles querem. Não, Carlos, eu não preciso mais disso, eu realmente não faço questão nenhuma. Nenhuma. Então, hoje em dia, eu só vou aonde eu quero, aonde eu me sinto bem e aonde eu posso ser a Miriam. Aonde eu tenho que ser a Miriam que os outros querem, eu simplesmente não vou. Falando de bastidores, mas esse tipo de espaço, né, Miriam, está cada vez mais escasso. E para nós aqui também, para que a gente consiga manter toda a produção aqui, a gente praticamente, eu sempre digo aí nas aberturas do nosso programa, até uma questão de desabafo mesmo, Miriam, não é fácil, porque a gente é censurado até pelos próprios colegas. Mas é verdade. É bem por aí mesmo. Não, eu fui já em várias televisões. Olha, você não pode falar que você faz hipnose. Você não pode falar isso. Então eu faço como? Quer dizer, fala assim, olha, eu tenho uma tese sobre hipnose, eu aplico hipnose, só que eu não posso falar, então venho aqui falar do quê? Então você não pode falar que você trabalha com hipnose, você não pode falar que você faz controle da mente, você não pode... gente, pelo amor de Deus, eu fiz isso minha vida inteira, eu não vou falar por quê. Então não me convide. Não é verdade? Eu prefiro que não me convide. É tão simples, não me convida mais. É verdade, Carlos, é muito complicado. Mas é complicado. Agora, a gente vê também essa questão aí dos 65%, que depois caíram para 26%. 25%. 26%, 25%. Mas você viu que a imprensa, a própria mídia, o próprio rádio, né, os nossos próprios colegas simplesmente trabalharam em cima daquela polêmica do hashtag Eu Não Mereço Ser Estuprada, trabalharam exaustivamente por mais de uma semana em cima daquilo, fazendo toda a apologia, fazendo todo aquele sensacionalismo, e simplesmente, a hora que perceberam que o IPEA errou, só deram aquela errata do IPEA e puseram panos quentes em cima do assunto. É porque muita gente falou o contrário, Carlos. Então fica muito difícil agora todo mundo voltar atrás. Porque todo mundo caiu de pau em cima. Como é que você vai voltar atrás? Então é assim, fica muito difícil todo mundo voltar atrás. O que eu acho que precisa ter é um patrulhamento muito maior em áreas de risco, conscientizar a população de que o respeito entre as pessoas é fundamental. E que as mulheres, sim, elas são assediadas e que tem que ter, elas não podem ter medo de sair às ruas. Isso elas não podem ter. Elas teriam que ter o direito de caminhar nas ruas. Porque não pode ter, então tem que ter uma segurança. Isso tem que ter. Exato, sem dúvida. Tem que ter uma segurança, até para aquela mulher que trabalha na rua como prostituta, como vagabunda, ou seja, o que ela for, ela tem que ter um respeito ao trabalho dela. Ela não pode sofrer nenhuma punição por ela estar trabalhando. Se existe essa profissão, e essa profissão, todo mundo sabe que existe já há muitos anos, ela não tem que sofrer nada na rua.
Faz sentido. Porque se existe, todo mundo sabe, a gente cansa de vê-las na rua. Elas não têm que sofrer como elas sofrem. Mas é tudo isso aí, Miriam, é uma questão que a gente discute direto aqui no programa, a gente faz questão de ressaltar e realçar para o nosso ouvinte. As pessoas querem apenas as iguais, as pessoas iguais a elas, né? Então ninguém mais quer conviver e todo mundo acha que o que for diferente deve ser execrado. Esse é o problema, né? Quer dizer, a partir do momento em que nós realmente conhecermos o outro do jeito que ele é, né, na sua essência, e respeitarmos também a opinião do outro, com certeza a gente nem precisaria estar discutindo esse assunto aqui no programa, não precisaria, porque essa profissão é muito antiga e sempre existiu. Você passa ali na rua, você vê, mas você sabe que elas sofrem violência direto. Então é assim, deveria ter um respeito. Você não quer, você não procura, mas também não tem que maltratar. Entendeu? Não tem que ter maus tratos para ninguém que está na rua. Nem para o bêbado, nem para esse, nem para aquele, nem para aquele outro. Nem para aquele cara que está lá no frio, nem para ninguém. É isso que eu acho. Deveria ter um policiamento e não ter maus tratos para ninguém. Então eu acho que essa campanha foi muito boa porque ela desviou muitas coisas que estavam falando. Então eu acho que para a política foi ótimo. Desviou e muita gente desceu o pau. Então agora como é que vai? Como é que muita gente vai falar? Por isso que se falou tão pouco. Faz sentido. Então se você olhar, ela tapou muitos buracos. Então agora só falou assim meio por cima. Entendeu? Exatamente. Miriam, muito obrigado pela sua participação e com certeza nós vamos continuar aqui no nosso programa tratando de todos os assuntos, por mais intrincados que eles sejam, nesta linguagem clara, dinâmica e objetiva, que eu acho que o rádio deveria resgatar e, apesar dos pesares, nós estamos tentando fazer isso, nem que, né, Miriam, nós sejamos apenas a voz que clama no deserto. Obrigada a você e eu te espero quarta-feira aqui no meu, sexta-feira, aqui no meu programa, às 16 horas. Isso, e a gente vai fazer também toda a divulgação durante a semana aí, para que a gente participe também e colocando todos esses assuntos polêmicos. Obrigado, Miriam. Com certeza, obrigada a você, um grande abraço, boa semana. É isso.